Boa noite, irmãos, tudo bem? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amado irmão, você já tomou sua vacina? Vocês já tomaram? Espero que sim, que a sua casa já tenha sido alcançada com a imunização. Que Deus abençoe, amado. Juntos possamos atravessar essa turbulência, guardados pelo Senhor. Infelizmente, alguns de nós têm sido cometidos com a enfermidade. Algumas famílias da igreja, alguns irmãos, nosso querido pastor, reverendo Wellington, está enfrentando uma luta lá no hospital e estamos, como igreja, unidos, orando ao Senhor, clamando, suplicando a bênção do Senhor na sua vida. E certamente já estamos, eu tenho a certeza que nossas orações estão sendo ouvidas, O Senhor tem abençoado o seu servo lá no hospital e temos tido algumas boas notícias do seu estado de saúde. Será gradativo, será lento, mas será vencedor para a glória de Deus, amado. Ore por ele e por outros irmãos também acometidos, enfermos. E juntos vamos vencer tudo isso, amados. É um momento de crise, um momento de tantas batalhas, tantas lutas e algumas perdas. Isso traz tristezas ao coração, traz angústia, traz em alguns corações sentimentos mais diversos, assim, questionamentos. Será que Deus existe? Será que Deus está agindo? Será que Deus está operando? Tanta situação, o Brasil atingiu a marca triste de mais de 500 mil pessoas por causa da Covid. Isso é muito triste. Então, temos que refletir à luz da palavra do Senhor, descansar na sua providência e graça e entender os planos de Deus. A mensagem de hoje está relacionada com isso, sobre entender os planos de Deus, a vontade do Senhor em meio à situação de crise. Então, eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no seu capítulo 6. Nós vamos falar da história de Gideão, o juiz Gideão, chamado por Deus. Vamos compartilhar um pouco do seu chamado, algumas situações que ocorreram na sua vida, naquele momento na história do povo de Israel, extraindo lições para nós nesta noite. Peço que o irmão abra sua Bíblia, então, Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante. Por favor, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. O livro de Juízes é muito interessante, é um período muito turbulento da história de Israel. De crise, de guerra, de invasões de outros povos, de apostasia do povo, de idolatria, de pecado, de abandono do Senhor, da mão de Deus, da disciplina de Deus. Juízes é um livro intenso, é um livro muito forte, um livro muito abençoador. Fala muito sobre a soberania de Deus, sobre a ira de Deus contra o pecado e sobre a graça de Deus também para socorrer o seu povo. E essa história, a história de Gideão, é muito interessante. Eu acredito que vai trazer algumas reflexões muito importantes para nós também, nesses dias em que enfrentamos nossa crise, enfrentamos o nosso momento, o nosso desafio e temos que lidar com as questões do nosso coração e da mente. Acompanhe, por favor, Juízes 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim ficou Israel muito debilitado com a presença dos midianitas.
Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Foi a palavra do profeta, a palavra de Deus através do profeta. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu o Senhor: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, da pedra, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, até o altar de Ofra, que pertence aos abiezritas. Até o versículo 24. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai celestial, rogamos a Tua graça e a Tua bênção sobre cada família, cada irmão que está participando desse estudo bíblico hoje. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe no coração de todos, trazendo iluminação, graça, esperança, confiança e renovo do Senhor. Abençoa o querido irmão pastor Wellington lá no leito do hospital. Tenha misericórdia, estenda a tua mão de graça sobre o teu servo, Senhor, e cura o teu servo para a glória do Senhor. Restaura a saúde do teu servo. Fala o nosso coração nesta noite, Pai. Em nome de Jesus que oramos.
Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, vamos entender um pouco esse contexto, o contexto dessa história. Como eu disse, o livro de Juízes é um livro marcante, um livro intenso. E ele é marcado pela desobediência dos israelitas à aliança de Deus. Por isso, a provação, por isso, as dificuldades, por isso, a crise que havia lá no meio do povo. Foram invadidos por povos estrangeiros, inimigos, que tomaram ali a plantação, tomaram tudo, saquearam, queimaram, que não puderam levar, queimaram, e já sofriam nas mãos dos midianitas, na época de Gideão, como diz o versículo 1, por 7 anos, 7 anos, 7 anos de crise econômica, de fome, de humilhação diante dos adversários. O Senhor se manteve fiel à sua palavra enquanto Josué estava vivo. O capítulo 2 desse livro vai dizer isso. Mas quando morreu Josué a sua geração, os israelitas eles se perderam na idolatria, na apostasia. Então o período descrito no livro de Juízes é caracterizado, essa época toda, todo esse período, época de Gideão, depois a época de Sansão lá na frente, Otiniel, Balaque, Débora, tantos outros, é uma época marcada pela inconstância do povo, falta de fidelidade, falta de firmeza. Em meio a uma crise ou outra, eles se perdiam com os ídolos dos cananeus, dos amorreus, eles se perdiam com a cultura secular, eles se perdiam com o mundo. Não é diferente os nossos dias. Os homens se afastam de Deus e se envolvem com as coisas do mundo, com a cultura do mundo, com as pressões deste mundo e se afastam do Senhor. Então, guarde esse slide, olha que interessante. Juízes, cada um fazia o que bem queria. O finalzinho do Juízes vai falar sobre isso, né? Não havia rei em Israel, não havia liderança, cada um agia de acordo com o seu próprio coração. Isso na época de Juízes, 1200, 1300, 1100 antes de Cristo, tá? Pecado, clamor, libertação, julgamento de Deus. São as marcas desse livro. Existe uma alternância, então, entre a desobediência do povo, o pecado, caiu em idolatria, a disciplina de Deus, a julgamento de Deus através dos inimigos, instrumento nas mãos do Senhor de disciplina. Depois vinha o arrependimento. Na hora que aperta as coisas, as pessoas voltam, se arrependem. Clamavam e Deus levantava juízes, homens cheios do Espírito Santo, como Sansão, como Otiniel, como Gideão, que é o nosso personagem de hoje. Nos momentos de crise, Israel se voltava para Deus e assim o Senhor levantava os seus libertadores, os seus juízes. Ok? Então foi nesse contexto, né, de inconstância do povo, de idolatria, por isso que fizeram o que era mal, aí o Senhor levanta um adversário, um inimigo, vem com provação, guerra, saque, fome, como instrumento da ira de Deus sobre o povo, para a disciplina do povo, é que veio o chamado de Gideão. Tá? O chamado é muito interessante. Assim, Deus escolheu este rapaz, esse homem, para liderar o povo no momento de libertação do povo dos midianitas. Deus escolheu Gideão. E é interessante, né, os detalhes desse chamado. Deus escolheu e Deus usou um anjo. O anjo do Senhor foi até Gideão para manifestar o chamado do Senhor, a vontade de Deus para ele. Mas Gideão aqui, ele balançava no seu coração. Ele titubeou. Ele estava abalado por causa do sofrimento em derredor, ele estava talvez revoltado com a situação que estava acontecendo, há quantos anos já oprimidos pelos seus adversários, suas colheitas saqueadas e queimadas, ou seja, levava a crise, levava a privação, a falta de comida, a falta de alimento, a fome, a pobreza, a humilhação diante dos adversários. Então, todo esse sentimento, essa situação de crise estava no coração de Gideão, mas
Foi este homem, cheio de questionamentos, de dúvidas, que Deus chamou. E Deus trabalhou, e Deus tratou com ele. As dúvidas principais, nós vamos trabalhar aqui essa noite, são essas três aqui, olha. Versículo 13 é uma, versículo 15 é outra, depois o 17 e o 18, com o 36 e 40. Essas três colocações que Gideão fez ao anjo. Se Deus é conosco, é o versículo 13. Se Deus é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Está no versículo 13, olha. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por quê? Por que nos sobreveio tudo isso? Se Deus está conosco. A outra pergunta não está no 15. E se Deus me chamou, como Deus falou, vai nessa força e livra teu povo. Falou, mas se Deus me chamou, aí ele fala assim, ah, Senhor meu, com que livrarei eu? Vamos trabalhar isso. Como eu vou? Como poderei ir? E no 3, a terceira questionamento, está no versículo 17 e 18, depois 36. Ele considera o seguinte, se eu vou lutar, como saberei se eu vou vencer? Será que tu és mesmo Deus que vai me dar a vitória? Quantos questionamentos. Deus estava falando com ele. E ele questionando o seu coração, cheio de dúvidas. Vamos trabalhar isso essa noite. Amados, essas imagens que eu tenho colocado, justamente é um lugar ali em Israel que a tradição apresenta, e as caravanas de turistas cristãos vão ali visitar, como sendo a fonte de Gideão, né? O lugar onde os israelitas vão beber água, lá no capítulo 7, e serão provados por Deus, se alguém vai se abaixar e tomar a água, ou se vai pegar assim, sem se abaixar, e Deus vai separar entre eles ali 300 homens, entre todos os israelitas, porque Deus iria usar apenas 300. Então a fonte de Gideão está lá em Israel. Foi lá colocada por tradição, tem sido assim visitada pelas pessoas, né, pelos cristãos ali que tem essa herança, judeus e cristãos têm essa herança. A primeira pergunta é essa: se Deus é conosco, então por que os sofrimentos? É o versículo 13, né? Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele olhava ao derredor, só pobreza. As plantações foram invadidas, pisadas, levadas. O fruto do trabalho deles foi perdido, assim, vez após vez. Então, ele estava carregado de revolta, o coração de Gideão. Então, se Deus está... Por que nós estamos sofrendo? Porque as lutas, porque crentes ficam doentes, porque crentes estão morrendo, porque a pandemia, porque tanto sofrimento. Algumas pessoas passam a perguntar, olhando a sua circunstância, a nossa circunstância, né? Pode estar no seu coração, duvidando, né? Onde Deus está? Onde está Deus? Os homens ímpios colocam isso sobre os cristãos. Os ímpios colocam, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Por que o sofrimento? Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, amado. Primeiro, o plano de Deus, ele é todo abrangente. Ou seja, Deus tem um plano e nesse plano ele a permite e até usa circunstâncias adversas, sim, para educar, para orientar, para ensinar, para cuidar, para ministrar o seu povo. A nossa visão das coisas, do plano de Deus é muito limitada. Nós não temos uma compreensão plena, clara da vontade de Deus. Nós não temos. Somos homens, somos finitos, somos criaturas. Nós sabemos claramente que Deus está agindo, que Deus está no controle e que tudo está nas mãos de Deus. Porque é isso que nós cremos. É assim que você crê, meu irmão? Isso é muito importante. Sabemos que Deus cumprirá sempre os seus propósitos. Sempre. Saiba disso, meu irmão. Deus cumprirá sempre os seus propósitos. Seus propósitos. Nós somos parte dos planos de Deus. Nós somos parte. E devemos confiar nos propósitos de Deus. Meu amado, mesmo quando muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. E geralmente não entendemos mesmo, né? Não temos esta percepção clara.
nós descansamos e confiamos e sabemos que certamente à luz da palavra do Senhor, da ação soberana de Deus, dos sinais de Deus, que o Senhor está agindo, né? E que tudo está de acordo com a vontade perfeita do Senhor. O coração do crente tem que entender isso. Gideão não conseguia entender ali, é claro que não, né? Ele estava olhando a sua questão imediata do que ele estava passando. Só que sobre a história de Gideão, sobre o povo, tem todo o plano de Deus para o seu povo, as promessas eternas que o Senhor já, desde quando chamou Abraão, Isaac e Jacó e fez uma aliança com eles, essa história, a história do povo já estava ali incluída, a história toda da nação de Israel, e o Senhor estava cumprindo os seus propósitos, e estavam sofrendo naquele momento por causa da indisciplina, por causa do julgamento, por causa da apostasia, da desobediência. Mas Deus já havia falado a Moisés lá na lei, em Deuteronômio, prometendo a bênção ou a maldição. A bênção, se eles cumprissem todas as prerrogativas da lei, seriam abençoados na terra, na plantação, na família, na vitória sobre os adversários, mas também a maldição. Se desobedecesse a palavra do Senhor e a lei e quebrasse a aliança, então as maldições se cumpririam como se estavam se cumprindo por causa da desobediência, ou seja, sempre a palavra do Senhor estava sendo cumprida. Amado, descanse o seu coração. Deus está no controle da minha vida e da tua vida e da vida de todos nós. Sempre tem algo grande ocorrendo, maravilhoso acontecendo, e o Senhor está no controle de todos nós. Nós estamos dentro desse plano maior, do seu reino na terra, da sua igreja na terra, e nós fazemos parte disso, amados irmãos. Por isso, confie e descanse no Senhor. A segunda colocação é: se Deus me chamou, como poderei ir? Está aqui no versículo 15, porque no 14 o anjo disse a Gideão, então se virou o Senhor para ele. Quando fala o Senhor virou, é o anjo do Senhor, né? O próprio Senhor falando com ele através do seu anjo. Vai nessa força e livra Israel da mão dos midianitas. Ou seja, apesar da fragilidade do coração perturbado de Gideão, foi ele que Deus escolheu. Vai você, Gideão, foi a ti que eu escolhi e liberta esse povo da mão dos midianitas. Aí no 15 ele diz: ah, Senhor meu, essa é a expressão dele, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha que interessante o argumento de Gideão. Como é que eu vou livrar da mão dos midianitas, que é como um mar de gafanhotos, de tanta gente, de tanto soldado, junto com os amalequitas ainda e os povos do Oriente? Como que a minha tribo, né, a tribo de Manassés, que é das mais pobres naquele tempo ali, que ele considerava de Israel, e considerava a sua família das mais humildes, e ele o menor na casa do pai, ou seja, ele olhava para si mesmo, para os seus recursos, para as suas condições, e falava, é como se ele dissesse: quem sou eu, Senhor, para livrar o povo? Eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho armas, eu não tenho recursos, eu não tenho força, eu não tenho condições de livrar. Se o Senhor me chamou, como é que eu vou poder livrar? A minha casa é a menor. Aí tem lições muito importantes para nós, né? Como a gente é presunçoso, né? Nós somos presunçosos, achando que nós que vamos realizar a obra do Senhor sem a graça dele. Ninguém realiza nada no reino espiritual, no reino de Deus, sem a provisão da parte do próprio Deus. Gideão tinha que aprender, ele vai ser revestido do Espírito Santo de Deus ali e vai ser um instrumento na mão do Senhor. Amados, nós pensamos na nossa humanidade caída, né, perdida aí, né, presunçosa, arrogante, soberba, que as obras de Deus dependem, tá errada a frase, dependem de nossos recursos, dos nossos recursos, da nossa capacidade, da nossa habilidade, da nossa força. Não. Deus até usa tudo isso pela sua graça, mas a obra não está condicionada
isso não, jamais, amados. Deus é quem escolhe, Deus é quem capacita, Deus é quem usa quem Ele quer, os seus servos, no tempo dele, os homens escolhidos dele. Ele foi ali até Israel naquele tempo, na tribo de Manassés, das menores, das menos importantes na liderança de Israel naquele tempo, das menos importantes, e dentro desta tribo, uma das casas mais humildes, a casa de Gideão, escolhendo aquele rapaz, aquele homem para a obra. É assim que Deus faz, sempre o faz, sempre o faz. Não segundo nossos padrões humanos, né? Achamos que nós temos o controle do reino, o controle espiritual da igreja. Nós não temos. É o Espírito Santo que faz isso. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Igreja, desperta! É o Senhor que governa a nossa igreja, pelo Espírito Santo do Senhor. Não são os homens, não somos nós. É Jesus, através do seu Espírito, através de nós, pela sua graça e misericórdia. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus mesmo é quem distribui. Cremos nisso porque está na palavra. É Deus mesmo quem distribui os dons e os talentos dentro da igreja para o seu crescimento, para a sua edificação, para a propagação do reino de Deus, para a evangelização. São dons, vocações dadas por Deus, distribuídas soberanamente, não é meritoriamente, é soberana e graciosamente sobre sua igreja para a sua edificação. Então nós encontramos um texto lá em Romanos capítulo 12, né? Muito interessante. Vamos ler essa passagem aqui, conhecida dos irmãos. Romanos 12, apenas os primeiros versículos, né? Do 3 em diante, diz assim: ora, ou melhor, porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus é quem repartiu a medida da fé a cada um. Não fique se comparando ou julgando as pessoas. Cada um tem a proporção da fé e da capacidade do dom que Deus deu. Deus deu. O 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, não tem. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Ou seja, há uma diversidade de dons, ministérios e serviços que são a obra do Espírito Santo na vida da sua igreja. Assim como Deus escolheu Gideão para ser o seu juiz e libertar Israel dos midianitas naquele tempo, Deus escolhe hoje os seus pastores, os seus líderes, os seus mestres, os seus missionários. E dentro da própria comunidade da fé, distribui dons diversos, como lemos aqui, e como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 31, uma diversidade extraordinária de dons para a sua glória e para a edificação da igreja. É assim mesmo. Gideão perguntou: como que eu vou livrar? O senhor vai livrar? Quem sou eu para livrar? Não estava nele a condição, estava no poder de Deus. Nós temos que confiar no que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. Deus, você crê nisso? O que Deus pode fazer na tua vida é muito mais do que você pensa que pode realizar. O que nós fazemos é pouco. Mas quando nós nos entregamos totalmente nas mãos de Deus, de verdade, sem restrição, sem condição, sem bloqueio, sem trava no nosso coração, mas desprendidos, crentes desprendidos, consagrados nas mãos de Deus. Senhor, faça a tua vontade.
Senhor, me usa segundo o teu querer. Senhor, me dá sabedoria, me dá força, me dá intrepidez. Usa minhas mãos, meus talentos, minha inteligência, minhas habilidades para a glória do Senhor. Ah, se igreja, se nós consagrássemos tudo que a gente tem de bom para Deus, você consagrasse toda a sua inteligência, capacidade para tanta coisa. A gente vê tantas pessoas com tanta habilidade dada por Deus, mas para uso pessoal, para a sua profissão, para tudo, para a sua empresa, para tudo que usam o melhor, mas para a igreja, para o reino espiritual, é a sobra, é o resto. Meu Deus, é vergonhoso, é o resto que entrega para Deus, como se fosse um favor para Deus. Não, a obra de Deus é maravilhosa, é feita por homens e mulheres totalmente consagradas, usadas por Deus para a salvação de almas, para a edificação de vidas, para o crescimento da igreja. Esses sim são efetivos no reino e são efetivos na igreja. Gideão foi usado. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Deus te chama. Deus está te chamando. Entregue ao Senhor sua vida, seu talento, seu dom, seu coração. De verdade, tudo para Deus. E a terceira colocação de Gideão, né? Se eu vou lutar, então, como saber se vou vencer? Que coisa, o homem está cheio de dúvida, né? Você também, quantos de nós cheios de dúvida, né? Como eu vou saber que se vai dar certo tudo isso? Como vou saber que vai ter vitória? Como saberei? Olha só o que diz aqui no versículo 16 e 17, olha. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem o seu homem. Interessante essa palavra de Deus duas vezes, né? Porque o Senhor falou, eu sou contigo, né? No versículo 12 ele já havia afirmado, o Senhor é contigo, homem valente. Ele fala novamente, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas. É a palavra de Deus a Gideão, eu estou contigo. Como Deus falou com Moisés, como Deus falou com Abraão, como Deus falou com Josué, eu estou contigo. Não temas, porque essa palavra que temos que ouvir nesta época de ranço, esta época de incredulidade, essa época de frieza, de esmorecimento, né, de abatimento do povo de Deus. Não temas, ser forte, estou contigo. Foi a palavra, Gideão. Aí respondeu Gideão, bom, se eu achei mercê, olha, meu Deus, como a gente não é nada, a gente é pequeno mesmo. Gideão fala, se eu achei favor diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Então ele, parece que, né, como que se questionasse, será que Deus está falando mesmo? A terceira vez que ele fala isso, né? Terceira dúvida, Moisés, quando foi chamado também, ele teve suas lutas com Deus ali. Gideão é o ser humano, somos nós. Dá-me um sinal de que és tu. É compreensível. Sabe por que é compreensível? Porque na época de Gideão, e aqui o contexto, eu quero que você leia depois todo o capítulo 6 e 7, na época de Gideão, o povo estava passando o que estava passando porque abandonou o Senhor e estava sendo seduzido por ídolos dos amorreus, dos midianitas, ídolos pagãos. Então, a religião do povo estava cheia de misticismo, de magia, de outros deuses, Baal e outros deuses. Então, eles estavam divididos. Então, ele quis saber, é o Senhor mesmo. Naquele contexto, né, tão conturbado e confuso espiritualmente, ele quis saber, é uma experiência dele com Deus, é o Senhor mesmo. Aí ele fez uma prova, Senhor, não se aparte, até que eu entregue aqui uma oferta ao Senhor. No versículo 18 em diante, então ele preparou no 19 um cabrito, bolos asmos e trouxe diante do anjo. Aqui, fez um caldo ao Senhor, né? Aí no versículo 20, porém o anjo lhe disse, toma a carne e os bolos, né? E derrama sobre cima da carne dos bolos o caldo. E ele assim fez, ele trouxe uma oferta ao anjo, a Deus, né? Ali apresentando. Aí diz o texto aqui, ó, 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e o bolo. Então subiu fogo da pedra, da penha, e consumiu a carne e o bolo. Ele teve uma experiência com Deus. Gideão precisava ter uma experiência com Deus, uma prova do poder de Deus.
do Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Elias, o Deus poderoso, fez um milagre ali, uma intervenção ali, teve uma experiência. Quantos de nós abalados e entristecidos precisam se voltar para Deus, experimentar o poder de Deus na sua vida, o milagre do Senhor e adorar o Senhor? Aí ele reconheceu diante disso, aí o anjo foi embora, né? Queimou a pedra, queimou a oferta, provou que era ele mesmo. Aí diante disso ele caiu no chão dizendo, vou morrer porque eu vi o anjo face a face. Aí no 23 o Senhor fala, paz seja contigo, não temas. Amados, quanta experiência, como saberei se eu vou vencer? Meu irmão, como você vai saber, como nós vamos saber que vamos vencer? Porque Deus é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Paulo fala em Romanos capítulo 8. Se o Senhor é por nós e quem será contra nós? É a confiança do povo do Senhor. O medo se impregnou de Gideão, ele pediu um sinal para saber se de fato Deus lhe daria a vitória. Deus aceitou a proposta de Gideão, porque ele deveria adorar o Senhor, né? Ele tinha que ter uma experiência com Deus no meio de tanto paganismo, tanto Deus ali. Ele tinha que ter essa confirmação de Deus mesmo, essa revelação pessoal, né? A adoração precede a vocação, então ele foi adorar e fazia parte do chamado dele, a adoração. Deus se agrada dos seus servos. Então Gideão estava disposto a se oferecer ao Senhor ali, como o Senhor espera de nós, a adoração, a entrega, a oferta, a consagração total. A esse Deus poderoso. Gideão então pôs o Senhor à prova novamente, lá no versículo 36 a 40, né? Quero que o irmão ali abra sua Bíblia. Ele vai à prova novamente o Senhor dizendo, disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por meu intermédio, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Só havia água ali na lã e seco ao redor. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Mais uma vez Gideão põe o Senhor à prova para saber se era a vontade de Deus. Senhor, que ousadia de Gideão. Por que Deus atendeu o pedido de Gideão? Né? Por quê? Vamos lá, uma pequena reflexão. Sabe por quê? Porque Deus é gracioso demais e muito, muito, muito paciente conosco e nos acolhe em nossa fraqueza da fé. Muita paciência de Deus, longanimidade para com Gideão. Porque ele era o seu escolhido, Deus estava trabalhando a personalidade, o coração daquele homem, na sua incredulidade, na sua pequenez. Deus é tão paciente com ele, e por isso Deus, na sua soberania e graça, atendeu e mostrou o poder dele 2 vezes ali, no milagre extraordinário, espetacular. O que Deus requer de nós, amados, é que não duvidemos jamais de suas obras, dos seus feitos, do seu poder. Não há impossível para o Senhor, meu irmão, não há. Deus pode reverter todas as coisas. Deus pode estar fazendo na vida do irmão reverendo Wellington, com certeza, na vida de tantos outros irmãos, já fez, já realizou na vida de tantos irmãos queridos de nossa igreja. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio e fará muito mais ainda. Creia nisso, confie. Ele quer que depositemos todo o nosso coração, toda a nossa confiança, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Plena convicção de fatos que não existem. E sem fé, como diz o autor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Concluindo, irmão, olha que texto, quanta história, quanta lição. 3 afirmações de Gideão. Se Deus está conosco, por que o sofrimento?
Talvez você esteja abalado. Meu irmão, uma coisa é estar entristecido com os fatos. Uma coisa é estar entristecido com os acontecimentos, com as doenças, com as enfermidades, com as aflições das pessoas. E são muitas, com os lutos. Sim, nos entristecemos. Uma coisa é a tristeza, outra coisa é ser abalado na fé. Abalado na fé por causa das condições, ser abalado na fé, aí é um problema. Aí é um problema. A segunda colocação é: se Deus me chamou, disse Gideão, como poderia ir? Deus chama a mim e a você para a obra, para a missão que Ele tem colocado, amado. E se eu vou lutar, ela colocou isso dentro do Senhor, como eu vou vencer? Deus deu a prova de que Ele haveria de vencer. Foi Deus mesmo que o escolheu. E a resposta está no capítulo 7, meu irmão. No capítulo 7 de Gideão, assim, a confirmação de que ele haveria de vencer. E nós nem vamos, assim, fazer uma exposição do capítulo 7, apenas relembrar. Então Gideão se levantou pelo poder do Espírito Santo e ajuntou os israelitas para enfrentar os midianitas. Midianitas. Então aquele grupo, aquele exército montado, guiado por Gideão, foi colocado à prova por Deus. Foi levado até aquele poço que eu mostrei, até aquele fez descer as águas. Capítulo 7, versículo 5 diz assim: fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beberá. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei as midianitas nas tuas mãos. Com esses 300 homens. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Vá embora, volta para casa. Aguarde algum canto. Aguarde algum lugar, porque eu vou libertar com 300 homens. Aí o 9 fala: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o Israel. O Senhor disse a ele: levanta-te e desce contra o arraial, acampamento dos inimigos, porque eu entreguei nas tuas mãos. E ele foi. O versículo 12 diz assim: os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, sabe? Milhares e milhares de soldados inimigos, como a areia que há na praia do mar. Era grande o exército. Mas Deus separou só 300 homens contra milhares de inimigos. Bom, continua a história. Versículo 19 diz assim: chegou, pois, Gideão e seus 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Uma trombeta e um cântaro, uma tocha nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram o cântaro, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. Tochas e trombetas, exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Mas eles estavam levando numa mão tocha, na outra trombeta. 300, tocha e trombeta. E foram avante. 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do acampamento do arraial, que todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Por quê? Por quê? O que aconteceu? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, entre si. E isto em todo o acampamento dos inimigos, dos midianitas, amalequitas e os do Oriente, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azer e de todo Manassés, então todos os outros homens foram convocados e perseguiram os midianitas e venceram. A vitória começou com esses 300 homens, porque a vitória é certa. É o inimigo, é a vitória dada por Deus, no poder de Deus, com a vontade do Senhor. Amados, meu irmão, temos falado tanto, mas
Pare um pouco. Pare um pouco. Pensa novamente. Vou reafirmar. Deus dirige a história da humanidade. Deus está no controle de toda a história, de todas as civilizações, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as etnias. Meu irmão, Deus está no controle de tudo, da história da humanidade. Por isso, descanse o teu coração. Vivemos um momento único em nossa geração. Momento de pandemia mundial. Já há cerca de 1 ano e meio, vamos para quase 2 anos. Vamos encarar uma pandemia mundial que mudou o comportamento de todos os homens na face da terra, as instituições e os governos. Mas Deus está no controle de tudo isso. É uma época de julgamento? Provavelmente. É uma época de disciplina de Deus? Provavelmente. É uma época de ensinamento do Senhor sobre a sua igreja? Provavelmente. Mas o importante é que no controle de tudo isso está o Deus soberano. Que lições estamos aprendendo para a nossa fé, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento? Para nós, o legado que vamos deixar às novas gerações, não apenas de tristeza, de amargura e de lamento e revolta, mas de fé, de confiança, de descansar no Senhor. Em meio à tribulação e apesar da tribulação e apesar da dor e apesar da tristeza, o Senhor está no controle. Nós vemos apenas uma pequena parte do todo. Deus não apenas vê como estabeleceu o todo. Nós não enxergamos tudo, não sabemos de tudo, não entendemos tudo. A fé cristã não consiste em compreender e conhecer os detalhes dos desígnios de Deus, mas em confiar. Confiar, meu irmão, confiar que tudo tem um propósito. Santo, bom, justo, Deus é infalível e vai levar tudo dentro dos seus planos perfeitos, meu irmão. Confia, não perca a fé, não esmoreça. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor. Quando se vê o final da história, o objetivo final de Deus em sua relação com o ser humano, seu plano redentor, sobre as principados e potestades, quando nós entendemos isso, o governo de Deus sobre tudo, amados, nós entendemos a nossa visão limitada e aprendemos a descansar e a guardar no Senhor. Precisamos ver tudo, a vida, sobre a ótica de Deus. O Salmo 73 nos ensina sobre isso. Asaf, né? Asaf teve que passar por esta dúvida, né, para compreender qual o plano de Deus para mim. Ele olhava para o lado e via os ímpios prosperam, os ímpios caminham, e os israelitas, o justo, não. Até que no versículo 17 diz assim, até que entrou no santuário de Deus. Entrou na casa de Deus. Nós temos que entrar na presença de Deus. Nós temos que voltar à presença de Deus. Nós precisamos voltar à presença de Deus, meus amados irmãos, no meio da crise, da dor, das tristezas, dos discursos todos. Temos que todos nós voltar ao santuário, à presença de Deus, para descansar no Senhor, para compreender a sua glória, descansar diante da sua soberania. Só no instante em que ele compreendeu a ação de Deus na história, Asaf, é que ele pôde entender que Deus fará justiça e Deus fará justiça. Deus fará justiça, meu irmão. Ele alcançou a perspectiva de Deus na vida, ou seja, ele conseguiu ver a vida sobre a ótica de Deus. É o que nós temos que fazer. Como adquirimos isto, amados? Lendo, interpretando a palavra e meditando a palavra, comendo a palavra, sede da palavra, pensando a palavra. Nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, as promessas de Deus, Deus soberano, Deus que é nossa força, nosso refúgio, nossa fortaleza. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Senhor soberano, que cuida de nós, nosso sumo sacerdote supremo, o Espírito Santo Consolador que nos ilumina, que nos guia, que nos santifica. Temos que ter e tudo isso, essas verdades, ó Deus, vividas por nós, experimentadas por nós, na palavra de Deus. É esta palavra que nos capacita a compreender esse mundo e o plano de Deus para tudo. Sem essa palavra nós somos fracos, nós somos frágeis. Somos frágeis, precisamos da palavra, a força de Deus. E a força de Deus vem pelo seu Espírito através da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, amado, a entender a glória de Deus. Gedeão passou por uma experiência para entender a vontade de Deus na vida dele.
no seu coração limitado e pequeno, ele provou o Senhor, é o Senhor mesmo. Nós temos que ser firmes na nossa confissão de fé e adorar o Senhor. Estar pronto a ouvir o chamado de Deus, sabendo da vitória de Deus, do poder de Deus. O Senhor está na nossa frente, o Senhor é conosco. O Senhor foi com Gideão e deu vitória com 300 homens. Então a vitória do povo do Senhor. Descanse nisso, meu irmão, confie em Deus. Olhe para o Deus das batalhas, o Deus poderoso. E descanse o seu coração, amado. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite abençoada. Que Deus conforte o teu coração. Não se permita ser vencido pela tristeza, nem pelas dúvidas, nem pelos questionamentos pecaminosos que o homem ímpio tem. Mas você é crente. Você é diferente. Você conhece o Senhor. Você conhece a Deus. Conhece a Deus. O Deus de Gideão. O Deus de Sansão. O Deus de Davi, de Samuel, de Elias. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Pedro, de Paulo, Tiago e João. O Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que cuida de nós. Amado irmão, que essa palavra encontre lugar no teu coração e você possa encontrar conforto, que as tuas dúvidas sejam dissipadas. Por que estamos sofrendo? Por que há sofrimento? Nós não entendemos tudo, Deus está no controle, Deus tem um plano. Se nós vamos vencer, como o Gideão perguntou, será que nós vamos vencer? Vamos, porque a vitória é daquele que está em Cristo Jesus. Graças a Deus pela vitória em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, amado. Força no Senhor, firmeza no Senhor. Fique com Deus. Um grande abraço. Uma ótima semana na presença do Senhor. Se cuida. Tome a vacina, use a máscara, distanciamento social, se cuida. E vá na igreja, venha na igreja, tá? A igreja não tá assim, não tem esse medo todo, na igreja é mais segura que muito lugar que você vai, com toda certeza, muito lugar que as pessoas vão. A igreja tem distanciamento, as pessoas usam álcool gel na entrada, a temperatura é medida. Então, meu irmão, venha na casa do Senhor. Você precisa congregar, estar no meio do povo de Deus. Viu, amado? Esperamos você, tá? Que Deus te abençoe.